No silêncio que precede a tempestade, há um murmúrio, uma inquietação que percorre o véu da história, sussurrando verdades que muitos preferem ignorar. Verdades tão antigas quanto as montanhas, mas tão atuais quanto o último noticiário. Estamos falando de um mistério, um enigma que Jesus Cristo desvendou há mais de 2000 anos. E que agora, diante de nossos olhos, começa a se materializar com uma clareza assustadora. Não um sinal qualquer, mas o segundo sinal do fim, visível agora para aqueles que têm olhos para ver e coragem para entender. Você busca compreender os tempos em que vivemos e deseja desvendar as profecias que se desenrolam diante de nossos olhos, então este é o lugar certo. Fique conosco até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua perspectiva sobre o futuro. E para não perder nenhuma revelação, lembre-se de se inscrever no canal Lhama de La Fé e ativar as notificações, para que possamos juntos desvendar os mistérios da Palavra de Deus. Há um texto em Lucas 21 que muitos leem, mas poucos verdadeiramente internalizam. Nele, Jesus, o dos mestres, o profeta de Nazaré, discorre sobre os sinais que precederiam a sua segunda vinda e o fim dos tempos. Ele não fala em parábolas aqui, mas com uma clareza que ecoa através dos séculos. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Essa passagem, muitas vezes interpretada como uma descrição genérica de catástrofes naturais, esconde uma profundidade que só agora, com a lente da ciência e da observação cuidadosa, podemos começar a discernir. O bramido do mar e das ondas não é apenas uma metáfora poética ou uma alusão a tempestades comuns. É algo muito mais específico, algo que nos últimos anos tem se intensificado de uma maneira que desafia a compreensão humana e a estabilidade de nosso planeta. Para entender a relevância deste segundo sinal, precisamos fazer uma viagem no tempo, não para o passado distante, mas para um passado recente, para as últimas décadas. Durante a maior parte da história humana, o nível do mar foi, com poucas flutuações, algo constante. As marés subiam e desciam, as tempestades causavam inundações, mas a linha costeira permanecia. Em essência, a mesma. Nossos avós e bisavós viveram em um mundo onde a geografia litorânea era um dado imutável. Mas algo mudou. E essa mudança não é sutil nem gradual, como se esperaria de um processo natural de milênios. Ela é acelerada, dramática e, para muitos cientistas, alarmante. O fenômeno que estamos investigando, o bramido do mar e das ondas, em sua manifestação moderna, é o aumento do nível do mar. Não estamos falando de variações sazonais ou de marés incomuns, mas de um incremento persistente e global no volume dos oceanos. Este não é um debate político ou uma teoria conspiratória, é um fato verificável, medido por satélites, estações maregráficas e uma vasta rede de sensores espalhados por todo o globo. A NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, uma das instituições científicas mais respeitadas do mundo, tem monitorado o nível do mar com precisão milimétrica desde 1993, através de missões como TOPEX, Poseidon, Jason 2 e Jason 3. Os dados são inequívocos, o nível médio global do mar está subindo. Vamos mergulhar nos detalhes. Em 1993, quando as medições por satélite começaram, a taxa de aumento do nível do mar era de aproximadamente 1,9 milímetros por ano. Pode parecer pouco, quase imperceptível, mas ao longo das décadas, essa taxa não apenas persistiu como se acelerou.
Nos últimos anos, a média anual de aumento do nível do mar atingiu cerca de 3,4 milímetros. Em algumas regiões, devido a fatores como o afundamento do solo e a direção das correntes oceânicas, essa taxa é ainda maior. Pense em milímetros se acumulando ano após ano, década após década. O que antes era uma ameaça distante, agora se torna uma realidade palpável para comunidades costeiras em todo o mundo. Para ilustrar a gravidade, vamos considerar um exemplo. A cidade de Miami, nos Estados Unidos, é um dos epicentros dessa crise. As inundações já não são mais eventos raros, limitados a grandes tempestades. Elas ocorrem em dias de sol, durante as marés altas, conhecidas como king tides. A água salgada invade ruas, garagens, sistemas de esgoto. A infraestrutura da cidade, construída para um nível do mar diferente, está sendo corroída. Os custos de adaptação são astronômicos e a sensação de vulnerabilidade é constante. O que antes era um paraíso tropical, agora enfrenta a ameaça de se tornar uma Atlântida moderna, engolida lentamente pelo oceano. Mas qual a causa desse bramido? A ciência aponta para dois fatores principais, ambos diretamente relacionados às mudanças climáticas globais. O primeiro é a expansão térmica da água. À medida que a temperatura da Terra aumenta, os oceanos absorvem grande parte desse calor. E como qualquer substância, a água se expande quando aquecida. Imagine um copo d'água. Se você aquecê-lo, o volume aumentará ligeiramente. Agora, multiplique isso pela vastidão dos oceanos. É um volume colossal de água em expansão. O segundo fator, e talvez o mais visualmente impactante, é o derretimento das geleiras e mantos de gelo. As imagens de icebergs desprendendo-se de geleiras na Groenlândia e na Antártica são comuns. Mas o que elas representam é a adição de bilhões de toneladas de água doce aos oceanos a cada ano. O gelo que antes estava sobre a Terra, agora está no mar. Este não é um fenômeno isolado. A Groenlândia, por exemplo, tem perdido gelo a uma taxa sem precedentes. Estima-se que ela tenha derretido cerca de 4,7 trilhões de toneladas de gelo nas últimas 2 décadas. Contribuindo significativamente para o aumento do nível do mar. A Antártica, com seu vasto manto de gelo, também está sob ameaça, especialmente a Antártica Ocidental, onde as geleiras estão se desintegrando a uma velocidade alarmante. Agora, vamos conectar esses fatos inegáveis com a profecia. Jesus não falou de mudanças climáticas ou derretimento de geleiras. Ele falou de bramido do mar e das ondas, e angústia das nações em perplexidade. A palavra grega original para bramido é ekos, que pode significar um som forte e ressonante, um rugido ou até mesmo um eco. E perplexidade é aporia, que denota um estado de estar sem saída, de profunda incerteza e desespero. Pense nas nações costeiras. Países insulares no Pacífico como Tuvalu e Kiribati já estão enfrentando a iminente perda de suas terras. Suas populações estão sendo forçadas a migrar, tornando-se os primeiros refugiados climáticos em massa da história moderna. A angústia dessas nações não é uma metáfora, é uma realidade brutal. A perplexidade é a falta de soluções definitivas, a incapacidade de conter o avanço inexorável do mar. O aumento do nível do mar não é apenas uma questão de perda de terra. Ele intensifica tempestades, tornando-as mais destrutivas. A elevação da superfície do oceano significa que as ondas de tempestade alcançam mais alto e penetram mais fundo no continente. O que antes era uma enchente gerenciável, agora se torna um evento catastrófico.
Além disso, a intrusão de água salgada nos aquíferos de água doce ameaça o abastecimento de água potável em muitas regiões costeiras, gerando uma crise hídrica em paralelo à crise territorial. A agricultura é afetada, o saneamento comprometido e a saúde pública colocada em risco. Este cenário, meus irmãos e irmãs, não é ficção científica, é o presente, é o segundo sinal do fim, desdobrando-se diante de nossos olhos. Jesus, em sua infinita sabedoria, previu que haveria uma angústia e uma perplexidade tão grandes que os corações dos homens desfaleceriam de terror, esperando as coisas que sobreviriam ao mundo. E o que vemos hoje, com o avanço implacável do mar, não é exatamente isso? A profecia de Jesus não é para nos aterrorizar, mas para nos alertar, para nos despertar. Ela nos convida a observar o mundo com um olhar espiritual, a discernir os tempos. Não é sobre prever datas, mas sobre reconhecer os sinais. E o aumento do nível do mar, o bramido do mar e das ondas, que causa angústia e perplexidade às nações, é um sinal inegável. Alguns podem argumentar que o nível do mar sempre subiu e desceu ao longo da história geológica da Terra. E isso é verdade. Mas a velocidade e a magnitude do aumento atual são o que o tornam singular. Estamos vivendo em um período de anomalia, onde os processos naturais são acelerados por fatores que fogem ao padrão histórico. A ciência, com todas as suas ferramentas e metodologias, corrobora a urgência e a singularidade deste momento. A Bíblia, em sua profundidade, muitas vezes usa a natureza para ilustrar verdades espirituais e proféticas. O mar, em particular, é um símbolo poderoso. No Apocalipse, João vê uma besta que subia do mar, representando poderes e impérios. O mar também é frequentemente associado à instabilidade, ao caos e às nações. Quando Jesus fala do bramido do mar e das ondas, ele pode estar se referindo não apenas ao fenômeno físico, mas também à agitação social, política e econômica que o acompanha. A migração forçada, os conflitos por recursos, a instabilidade econômica causada por perdas territoriais e infraestruturais, tudo isso se encaixa na descrição de angústia das nações em perplexidade. A linha do tempo dessa profecia é crucial. Jesus não disse que o mar bramiria depois do fim, mas antes, como um dos sinais precursores. E estamos vendo isso acontecer agora. Os dados de satélite da NASA, os relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, as observações de comunidades costeiras em todos os continentes, tudo aponta para a mesma conclusão. O segundo sinal do fim já é visível. Não é algo que virá no futuro distante, é algo que está acontecendo no presente. Pense nos investimentos feitos por cidades costeiras para construir barreiras, elevar casas, proteger infraestruturas. São bilhões de dólares gastos para combater um inimigo invisível, mas implacável. A sensação de impotência diante dessa força da natureza é palpável. E essa impotência gera a perplexidade que Jesus descreveu. Não há uma solução mágica, um botão para desligar o aumento do nível do mar. É um processo complexo, com múltiplas causas, e que exige uma resposta global que, até agora, tem se mostrado insuficiente. O que isso significa para nós, como cristãos? Significa que devemos estar vigilantes, não com medo, mas com discernimento. Jesus nos exortou a observar os sinais, a ler os tempos, não para nos desesperarmos, mas para nos prepararmos espiritualmente. O cumprimento dessas profecias não é um motivo para pânico, mas para aprofundar nossa fé e nossa confiança na palavra de Deus. Ela se mostra verdadeira, não apenas em ensinamentos morais, mas também em sua capacidade de antecipar eventos globais com uma precisão assombrosa. As profecias bíblicas não são apenas textos antigos, são um mapa para os dias em que vivemos.
Elas nos dão a perspectiva correta, a lente através da qual devemos enxergar o caos aparente do mundo. O aumento do nível do mar, o bramido das ondas, a angústia e a perplexidade das nações. Tudo isso nos aponta para uma verdade maior, que estamos vivendo nos últimos dias e que a volta de Jesus Cristo está mais próxima do que nunca. Este é um convite à reflexão, à oração e à ação. Não para nos escondermos, mas para nos posicionarmos, para compartilhar a esperança que temos em Cristo. Para aqueles que estão desfalecendo de terror e perplexidade. O mundo precisa de luz, e essa luz é a verdade da palavra de Deus. O que você fará com essa informação? Você a descartará como mera coincidência ou a aceitará como um chamado ao despertar? A escolha é sua, mas os sinais estão aí, inegáveis, visíveis para todos. O mar continua a bramir, as nações a se angustiar e a profecia de Jesus a se cumprir. Se você sentiu o peso e a urgência dessa mensagem, se a verdade da palavra de Deus ressoou em seu coração, então você faz parte de um grupo seleto que busca entender os tempos. Continuaremos a desvendar esses mistérios, a conectar as profecias com os eventos atuais, para que você esteja sempre informado e preparado, para não perder nenhuma das próximas revelações impactantes que estamos preparando, onde exploraremos outros sinais do fim dos tempos com a mesma profundidade e fidelidade às Escrituras. Inscreva-se agora mesmo no canal Liama de La Fé. Ative o sino das notificações para ser avisado de cada novo vídeo. Compartilhe este conteúdo com aqueles que você ama, para que mais pessoas possam despertar para a verdade. E deixe seu comentário abaixo. O que você pensa sobre este segundo sinal do fim? Acreditamos que a discussão e o compartilhamento de conhecimento são essenciais para fortalecer nossa fé e nosso entendimento. Juntos, vamos continuar a decifrar os sinais do tempo presente.